Maradona foi o maior personagem da história do futebol. Dentro de campo, foi genial, foi um dos melhores, foi um dos maiores de todos os tempos. Mas enquanto personagem, ele é absolutamente inquestionável. Ele foi o maior de todos os tempos, o maior personagem da história do futebol. E por que eu estou falando disso aqui? Porque está havendo uma campanha de financiamento coletivo na Catarse pela editora Grande Área, que é uma das maiores, que é a maior, na verdade, editora de livros de futebol aqui no Brasil, acerca de um lançamento de um livro do Maradona, sobre Maradona. Então, para você se inteirar na campanha de financiamento coletivo, clique no link aí para você baixar lá na Catarse, conhecer os detalhes e dar essa força aí, porque é muito importante. No final desse vídeo, esta minha parceria com a Grande Área vai entregar para vocês dois presentes bem interessantes. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, como espero você também possa curtir bastante este vídeo. Bem, a Grande Área entrou em contato comigo, até em virtude dessa campanha do lançamento do livro, e pediu para que eu falasse sobre o Maradona, sobre a importância do Maradona. E por que, neste caso, para mim, ele é o maior personagem da história do futebol. Vamos lá. Bem, o futebol, gente, é um esporte bem diferente de todos os outros quanto à inserção nas classes sociais. Em geral, o esporte nasce e é praticado pela classe dominante, pela classe média, e não é qualquer esporte que também é praticado pelas classes populares. Neste sentido, o futebol, ele não exclui, ele inclui, né, as camadas populares como nenhum outro esporte, não exclui nenhum, e inclui como nenhum outro esporte as camadas mais simples da sociedade, e em virtude disso, ele é o esporte que mais atinge a sociedade, que mais consegue se conectar com a sociedade. E Maradona, ele é interessante, e para mim, ele é a maior personagem da história do futebol, que ele consegue permear essa relação futebol e sociedade como nenhum outro jogador. Ele consegue simbolizar essa relação como nenhum outro jogador. Porque dentro de campo, Maradona é genial, como outros que conhecemos na história do futebol. Mas em termos simbólicos e sociológicos, ele é, como eu disse, insuperável. E fora de campo ele tem uma atuação, ele tem uma importância, ele tem uma simbologia que também se torna totalmente insuperável por qualquer outro jogador. É isso? Olha só. O Maradona, ele consegue se conectar com os desejos mais profundos e reprimidos nas emoções das pessoas mais simples. Ele é, simbolicamente, uma porta que abre possibilidades para essas pessoas. Agora, Maradona, ele, portanto, simboliza este ser que pertence a uma sociedade, mas que não se sente pertencente a ela. Aquele ser que está vivendo do lado de fora dessa sociedade enquanto vive dentro dela. Enfim, isso por si só já reduz muito a dimensão dessas pessoas. Isso por si só despotencializa essas pessoas, né? Só que tem aí o futebol, surge o futebol como este instrumento de transposição social por excelência. E o futebol acaba surgindo como uma possibilidade, né, de mudança, né, para essas pessoas mais simples, né? Mas para todo mundo, de certa forma, o futebol representa muita coisa, superação, enfim. Mas para essas pessoas mais simples da sociedade, o futebol é importante porque ele é esse instrumento de catapulta, né, que pode impulsionar, colocar a pessoa numa outra situação em termos de estratificação social. Só que não é para qualquer garoto da periferia que futebol vai ser praticado. Sim, se torna impraticável enquanto possibilidade para inúmeras dessas pessoas. Eu me refiro especificamente, o Maradona simboliza as aspirações de todo mundo aí nas camadas mais simples, mas sobretudo para esse garoto mirradinho, pequenininho, pobre, com perninhas curtas e tortas da periferia. A prática do futebol acaba ficando algo muito complicada. Por quê? Porque ele tem ali um perfil que não é muito adaptável, digamos assim.
E o mais interessante é que a época do Maradona já começava a haver, nas canteiras da América do Sul, a prática da fabricação de jogadores ao gosto do freguês. Então, o olhar que buscava um jogador talentoso pelas cidades acaba sendo trocado pelo olhar que busca o jogador corpulento, o jogador forte fisicamente, o jogador alto, o jogador enorme. O Maradona era um mirradinho qualquer. E essa prática nas canteiras também gera impossibilidades. Também reprime muito as aspirações, a intenção desses garotinhos mais simples. O Maradona é o cara que simboliza uma vasta população ali na periferia, mas sobretudo esses garotinhos aí, porque ele era um desses garotinhos mirradinhos, pequenininho, com o pé na torta, tal, enfim. Só que o Maradona ele vai além. E também ele é representativo para outras camadas populares. As pessoas têm uma tendência a valorizar demais a superação de alguns jogadores e idolatram a performance e a trajetória de alguns grandes craques, como o Cruyff, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Porque esses jogadores, eles também representam a superação de alguma forma. Só que o Maradona, ele representa muito mais. E neste sentido, ele vai além. Ele atinge nas emoções de todas as pessoas algo muito além daquilo que esses outros jogadores atingiram. Em virtude de que, essencialmente, aquilo que ele supera como problema ao longo da carreira é algo muito maior e mais profundo e mais complicado do que aquilo praticado enquanto superação por um Cristiano Ronaldo, por um Cruyff e mesmo o Messi, que a despeito da sua condição física, era também um garoto ali de uma boa condição social, não era um garoto pobre como foi o Maradona, um garoto miserável de Vila Fiorito, ali em Lanús. Bem, o Maradona também, ele representa a luta constante do ser humano contra os impulsos de morte da teoria freudiana. E isto se materializava muito nos seus atos de rebeldia. Quando ele praticava uma rebeldia, e isso acontecia muito, ele estava açoitando os impulsos de morte. Quando ele pedia perdão, e ele pedia geralmente perdão imediatamente após cometer um ato de rebeldia, ele estava ao mesmo tempo sendo derrotado pelos impulsos de morte. Porque a culpa se alojara ali no seu psiquismo, ele se sentia obrigado a pedir perdão, a pedir desculpa, e quando isso acontecia, eram os impulsos de morte vencendo Maradona. E quando ele se rebelava de novo, era ele, Maradona, vencendo os impulsos de morte da teoria freudiana. Esta luta foi uma luta, na verdade, muito solitária. Não podemos ter uma noção profunda do que foi isso, mas Maradona foi sempre um ser muito solitário. Uma pessoa que carregou sofrimento, como poucos outros, né? Porque o Maradona, de certa forma, ele é o cara que ele nunca abandonou a sua origem, a sua condição social, por várias questões. Mas o Maradona também é aquele cara que ele traz, que ele carrega as dores, né? De ter sido um filho de Vila Fiorito, de ter sido um garoto miserável ali do sul da Grande Buenos Aires. Maradona, para o Eduardo Galeano, é o mais humano dos deuses. Isso é bem interessante em vários aspectos. E isso a gente encontra materializado não somente na trajetória do Maradona e no que ele é propriamente como pessoa e como jogador, mas também no grande jogo da história da seleção da Argentina. O maior jogo da história da seleção argentina, maior até mesmo que o jogo da final de 1978 contra a Holanda. O jogo das quartas de final da Copa de 1986 no México contra a equipe da Inglaterra. A Argentina vinha de uma humilhante derrota nas Guerras das Malvinas. A sociedade argentina manifestava uma profunda revolta em relação aos seus militares que mandaram para a guerra os seus jovens filhos, né? Mas também manifestava uma revolta em relação aos ingleses, até em virtude de como terminou o conflito. Já mais ou menos decretado ali o final, houve muita matança de soldados argentinos, algo completamente desnecessário, inclusive no momento de saída das Malvinas. Então a revolta contra os ingleses era muito poderosa. A derrota e a humilhação
que gerou um problema de autoestima na sociedade argentina, tudo isso é devolvido pelo Maradona dentro de campo contra a Inglaterra, simbolicamente. Quando ele faz aquele gol de mão que foi um ato ali de cretinice, um ato de malandragem e um ato de crueldade, simbolicamente é a resposta à crueldade, à cretinice da Inglaterra na Guerra das Malvinas. E a grandeza bélica dos ingleses em relação aos argentinos, toda essa grandeza inquestionável, também foi respondida simbolicamente pelo maior gol da história de todas as Copas do Mundo, feito pelo Maradona poucos minutos depois. Em 5 minutos, ele mudou completamente a história daquele jogo. Em 5 minutos, ele entra completamente para a história do futebol e se torna o maior ídolo de, até hoje, muita gente no seu país e no mundo. E se não houvesse a semifinal, e se não houvesse a final, se a Argentina, na verdade, não ganhasse a semifinal, e se quer chegasse à final, e se não ganhasse a final, ainda assim, o Maradona já entrara para a história do futebol mundial e se tornara ali um dos maiores jogadores de todos os tempos, para muitos o maior, em virtude daquilo que ele fez contra a Inglaterra naquele jogo da Copa do Mundo. Nenhum jogador nesse sentido conseguiu levantar tanto a autoestima de um país como o Maradona. Na verdade, ele recoloca a autoestima no lugar devido, que tinha sido, né? Que essa autoestima havia sido muito prejudicada pela derrota na guerra, né? Então ele devolve essa autoestima para a Argentina. Nós não temos a menor dimensão do que isso significou para aquele argentino, para aquela Argentina que sofreram, que estavam sofrendo muito ainda os males da guerra. Só eles sabem o que aquilo foi libertador. Nenhum outro jogador conseguiu entregar isso para a sua sociedade, para o seu país, como fez o Maradona. O Maradona também é o mais humano dos deuses, em virtude de ser esse Deus sujo e pecador, como diz o Galeano. Ele foi um Deus no confronto ali contra a Inglaterra, ao fazer aquele gol de um Deus sensacional, espetacular, e foi aquele Deus pecador, sujo, malvado, cruel, que fez aquele gol com a mão. O Maradona também é, de certa forma, um Deus que se configura muito mais como um Deus grego, clássico, do que propriamente como um Deus cristão. Porque enquanto Deus sujo e pecador, ele se aproxima claramente do conceito grego de Deus. E todos os deuses gregos eram sujos e pecadores, né? O Maradona, contudo, em virtude também de ser esse ser humano, né, que luta contra os impulsos de morte, o Maradona, por ser esse ser sempre rebelde, sempre lutando contra o status quo, contra a repressão e simbolizando a superação nas pessoas, ele vai carregar um sofrimento aí profundo, que talvez a gente, como eu disse, não tenha muita noção do que significou. E que o coloca como ser muito solitário. Muito solitário. E nesse sentido, ele lembra muito bem aquela personagem, o Padre Sérgio, de Um Conto do Tolstói, que foi levado ao cinema de forma brilhante pelos irmãos Taviani, em um filme chamado Noites com o Sol. E Noites com o Sol foi muito a vida do Maradona. Noites com sol. Noites sem descanso. Noites sem sono. Noites que não carregavam, que não descarregavam, na verdade, o sono. Noites que não o permitia descansar, que não o permitia se reconfigurar para o dia seguinte. A vida dele foi muito essas noites com sol, e que o colocaram numa situação de solidão que poucos de nós talvez tenhamos noção. O Maradona foi um jogador importante, muito importante para a história do Argentinos. Ele surge na canteira do El Bichano de Partenal, né? Ele foi importante para o Argentinos, ele fez 116 gols pelo Argentinos, tem uma média superior a meio gol. Ele consegue configurar muito bem essa ideia de que ali a gente tem o celeiro do mundo. O Argentinos consegue chegar a vice-campeão da Argentina, muito por causa do Maradona. O olhar sobre esse clube é muito diferenciado a partir de então. O que ele entrega para os argentinos, inclusive financeiramente falando,
também responde pelo crescimento do clube que o leva depois a conquistar, pouco tempo depois, inclusive um título da Copa Libertadores de América. O Maradona vai depois para o Boca Juniors, e é interessante porque ele consegue resgatar muito o caráter popular do Boca Juniors. Ele resgata e aprofunda esse caráter, porque em inúmeros rincões ali do país, o Boca passa a ter muito mais torcedores a partir de então. Ele também consegue ter uma campanha muito vitoriosa no Boca, tendo mais de meio gol também por jogo. Ele, portanto, se transfere para o Barcelona. No Barcelona, acho que é muito subestimada essa trajetória dele no Barça. Fez muitos gols, também tem uma média superior a meio gol. Mas é claro que ele não brilha como muita gente supunha e imaginava, porque talvez aquele não fosse o lugar para ele ter todo o brilho do mundo, né, que se esperava dele. Isso vai acontecer em um outro clube, em um outro destino. O Maradona vai ter depois ali passagens rápidas pelo Sevilha, lugar em que os dirigentes do Sevilha tentaram poldá-lo, né? Isso não funcionou. E o Maradona, na verdade, acaba se rebelando contra eles, acaba não dando certa relação. Ele fica muito pouco tempo ali no Sevilha. Ele passa também rapidamente pelo Newell's. É o único clube em que ele não consegue fazer gols. Mesmo no Sevilha, ele fez gols. Foram pouquíssimos jogos, mas aquilo foi muito importante para olhar direcionado ao Newell's naquele momento. O Maradona, portanto, ele entrega importância para todas. Em todos os clubes onde ele passou, de certa forma, acaba sendo muito importante a passagem dele. Acho que mesmo no Sevilha, né? Na seleção da Argentina nem se fala. Agora, evidentemente, que o Napoli foi o grande clube da vida do Maradona. Assim como para o Napoli, ele foi, né, o maior jogador de todos os tempos. E no Napoli, a situação é muito diferente. A relação de amor, né, da torcida do Napoli com o Maradona supera, inclusive, a cidade de Nápoles. E até mesmo aquela região muito mais próxima. O Maradona simboliza toda a luta do Mezzogiorno contra o norte rico, desenvolvido. Norte rico e desenvolvido que se desenvolveu muito e se enriqueceu muito também em virtude da mão de obra barata do Mezzogiorno. Norte que também se desenvolveu graças às matérias-primas do Mezzogiorno. E sempre houve ali uma expectativa de devolutiva, de que o Norte devolveria alguma coisa em troco. Isso nunca acontecera. Pensando ali uma relação, ali, uma luta de boxe, não aconteceu, por exemplo, um nocaute que destruísse completamente o Norte. Mas sempre havia golpes, né? Que mantinha ali o oponente em pé, sofrendo, consciente da força do seu oponente, né? Que o derrotava o tempo inteiro. Mas de forma muito cruel, o seu oponente não o derrotava com nocaute. Era só golpes que machucavam. E machucavam muito mais em virtude de que o sofrimento que as pessoas expressam ali em relação ao norte da Itália, ele é um tanto quanto diferente daquilo que a gente vê em outros lugares em que a desigualdade social é muito profunda. Por quê? A desigualdade em países como Argentina, Brasil, ela nem sempre é entendida, é compreendida por aqueles que sofrem os seus males, pelas pessoas mais simples. Um dos aspectos do sofrimento das pessoas do Mezzogiorno estava justamente no fato de que elas tinham consciência profunda sobre a desigualdade praticada sobre eles. Era um sofrimento que vinha também da consciência, do entendimento de como ele se processava. E isso, ao longo do tempo, em virtude de todos os golpes, né, desferidos de forma cruel, né, havia uma autoestima muito reduzida socialmente naquela região. O Maradona é o jogador que simboliza essa capacidade do sul, pobre, né, de também dar uma resposta positiva em relação ao norte. O Napoli consegue aí Scudetto, consegue o título italiano, consegue vencer também Copa da Itália, consegue vencer também Copa da UEFA. Algo jamais visto na história desse clube. Então o Maradona, ele é insuperável para o Napoli porque ele consegue aí em todas as camadas, tá? Todas as camadas sociais ali da região inteira. Ele acaba simbolizando essa capacidade do sul de vencer o norte. Ele levanta de novo o ânimo, ele levanta de novo a autoestima dessa região. Sem contar, evidentemente, os méritos desportivos que ele conseguiu dentro de campo. O Maradona, portanto, ele é este jogador, né,
que consegue ir além. Dentro de campo ele consegue entregar resultados colossais, mas fora de campo ele também simboliza muitas outras coisas que outros jogadores talvez não tenham conseguido. Vou ler para vocês agora, se vocês me permitem, uma fala do Ernesto Cheques, né, sobre Maradona, e aí fazendo também uma referência a Messi para nós termos um entendimento sobre os dois jogadores, a importância dos dois até para o futebol argentino. Perguntaram, e a pergunta foi feita para ele, né, sobre o seguinte: por que você diz que é Maradona e não Messi o melhor jogador argentino de todos os tempos? Então o Ernesto Cheques responde da seguinte maneira: Messi foi o filho do seu pai e é também o filho de sua mãe, é o irmão de seus irmãos, é o melhor de todos os seus companheiros, é o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade, mas sempre esteve em um lugar lógico em que a vida o colocou. Por isso, felizmente, isso aconteceu felizmente também por ele não ter tido nenhuma grande necessidade na vida, nenhuma grande dívida pendente. Messi tem comportamentos tão austeros e lógicos que nós, jornalistas, transformamos Messi em um personagem que ele não é e para o qual ele não está preparado para ser. Maradona, por sua vez, foi o pai dos seus pais, o pai dos seus irmãos, o super amigo dos seus amigos, o protetor dos seus protegidos. Enquanto Messi foi a criatura lógica que nasceu, se criou, se desenvolveu e se consagrou dentro da rede de proteção que faz com que um menino possa chegar a ser um homem. Fecha aspas. Ou seja, o lugar do Messi está perfeitamente reservado como um dos maiores de todos os tempos. A questão da superação de novo entra aqui, nessa frase do Cheques. A superação e a configuração de Maradona como uma personagem que supera é insuperável no futebol. Eu diria que o Maradona, que foi pai dos seus pais, foi também e sobretudo o pai da sua mãe. E isso se materializa muito nas falas do Maradona em relação a um momento da sua infância. Ele carrega isso como dor. Momentos da sua infância em que a mãe reclamava constantemente de dor no estômago. Perguntado pelos filhos do que se tratava, ela sempre respondia que era simplesmente dor no estômago. E o Maradona já desconfiava, como criança que era, esperta. E depois ele passou a ter um entendimento profundo sobre isso, que aquilo se devia à fome. Porque a mãe de Maradona entregava para os filhos a comida que ela não comia, porque não tinha comida para todo mundo. A dor no seu estômago era a dor oportunizada pela fome. Ele também carrega tudo isso. Em certo sentido, o Maradona, portanto, que é um cara que simboliza muito futebol e sociedade, ele nunca deixou de ser também esse filho de Vila Fiorito, esse garoto pobre da periferia, que foi muito importante simbolicamente para as periferias do mundo, mas que também sempre sofreu muito por ter sido justamente um filho da periferia, um filho de Vila Fiorito. Bem, como eu falei para vocês no final desse vídeo, eu teria 2 presentes para vocês aí, né? Um deles é o seguinte: por que para você Maradona ele é o maior personagem da história do futebol? Se é que você concorda com isso. Deixa nos comentários aí. O melhor comentário vai ganhar um livro. Vou sortear um livro para vocês aqui. E aquele que deixar o melhor comentário em relação a isso, a melhor resposta, vai ganhar o livro. Essa parceria minha com a Grande vai entregar um outro presente para você. Assim, você que comprou o livro, eu sugiro que você vá lá na Catarse e adquira o seu exemplar. Mas para você que já comprou, que talvez não compre um livro que tem ali a flâmula, porque tem vários combos ali, nem todos eles têm a flâmula, então aqui também vou sortear para você uma flâmula que é uma réplica daquela flâmula do jogo, do grande jogo, da Copa do Mundo de 1986 da Argentina contra a Inglaterra. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Convido você a comprar, adquirir o livro e deixar aqui nos comentários aqui essas 2 respostas aí, essa resposta sobre Maradona, que pode entregar para você um exemplar deste livro,
né? E assim como também você pode ganhar a fórmula, a réplica da fórmula de 1900, aquele jogo de 1986. Tá bom, gente? É isso.